A torcida organizada acabou sendo um catalisador de muitos desses problemas que têm origem social e comunitária bastante localizada. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O entrevistado de hoje é o professor da GV e doutor pela PUC do Rio de Janeiro, Bernardo Buarque, e o entrevistador é o professor doutor da Universidade de São Paulo, Renato Marques. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Marques, professor aqui da USP, da Universidade de São Paulo, coordenador desse projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, e desse canal Esporte e Sociedade. Nosso objetivo é dialogar com acadêmicos, acadêmicas e profissionais do esporte sobre temas relacionados entre o esporte e a sociedade, ou seja, os aspectos socioculturais do esporte. A entrevista de hoje é a segunda parte da conversa com o professor Bernardo Buarque de Holanda. Ele é professor do setor de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e o tema que a gente abordou foi uma conversa sobre torcidas organizadas de clubes de futebol. Espero que vocês gostem. E aí a minha próxima pergunta vai no sentido de... Eu vou resgatar vários pontos da sua fala até aqui para formular essa pergunta, que eu acho que talvez ela seja a mais delicada e a que se liga mais a alguns estigmas que as torcidas carregam no Brasil, né? Você mencionou lá no início da nossa conversa, você mencionou sobre um processo de aumento da violência, de alguns problemas relacionados às torcidas organizadas no Brasil. Você mencionou os hooligans, que eu achei interessante essa ideia, no processo de dissolução das firmas, né, das torcidas formalizadas na Inglaterra, em outros países da Europa. Então, os hooligans como um processo de subversão do sistema que eles mesmos tinham criado, né? E aí você fala também dessa argentinização que, enfim, mudou o jeito de torcer em alguns pontos do Brasil, em alguns grupos. Então, minha pergunta é assim: que relações são possíveis de fazer entre torcidas organizadas no Brasil e atos de violência? E a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Que relações são possíveis de serem feitas de um modo a gente não criar estigmas injustos, se é que existe estigma justo, mas criar estigmas, né, estereótipos, ou até que ponto são questões que merecem atenção e que precisam ser tratadas, inclusive, pelo poder público, né? Então, como se pode relacionar toda a complexidade desse fenômeno? Acho que essa seria a questão que talvez valesse uma entrevista inteira, porque é a que, de fato, gera mais controvérsia, gera, como você disse, processos de estigmatização e que requer maior atenção. Quando a pergunta é formulada, atos de violência, a gente também se interroga sobre que tipo de violência estamos falando, como definir violência. Tudo isso precisaria de uma série de elementos para a gente chegar a um denominador comum, quer dizer, que situações e que agentes de violência estamos mencionando. Então, quer dizer, há múltiplas formas aqui de definir, mas evidentemente que estamos, quando falamos e pensamos esse fenômeno, estamos tratando da rivalidade entre grupos oponentes vinculados a torcidas de clubes distintos que, de forma premeditada, intencional e cada vez mais sistemática, provocam emboscadas, provocam, enfim, atentam, combinam, marcam, enfim, tem todo um tipo de enfrentamento dentro e fora do estádio. Então, de fato, há aí uma miríade de locais, situações, graus de enfrentamento que acontecem e que se tornaram a principal problemática, uma problemática que, podemos dizer, vem se tornando um bicho de sete cabeças na medida em que ele não consegue ser solucionado ou minimamente contornado e ele acaba ganhando graus de radicalidade ainda maior. E de forma paradoxal, porque é um paradoxo, já que o próprio princípio do esporte é superar o outro sem o dolo do seu adversário, ou seja, como você sublima e metaforiza a ideia de vencer um oponente em que, né, isso não implique, né, no dano
físico à pessoa. E paradoxalmente, o princípio esportivo foi, vamos assim dizer, contaminado, contornado ou envolvido por práticas sistemáticas antidesportivas, que são essas protagonizadas por esses torcedores, né? Então, quer dizer, como as torcidas elas ganham visibilidade e crescem mesmo com todo esse reconhecimento que acontece do ponto de vista dos meios de comunicação, de que esses seriam os bodes expiatórios, de que esse seria, vamos assim dizer, o X do problema a contornar. E aí, como historiador, também essa era uma curiosidade minha quando eu fiz a pesquisa, e quando a gente vai nas fontes, pelo menos jornalísticas, que é aquela de que o historiador dispõe para fazer esse tipo de levantamento, é muito interessante quando a gente percebe ao longo, vamos assim dizer, da introdução do futebol no Brasil, que na década de 1910 não havia torcidas organizadas. Na década de 1920 não havia torcidas organizadas. Na década de 30 também não havia torcidas organizadas. E há todo um conjunto de relatos jornalísticos que, inclusive, fazem com que a polícia tenha de estar nos estádios, que se referem, aí, com a linguagem da época, né, a distúrbios, falava dos charivaris, enfim, tem todo um repertório para falar do tipo de confusão que acontecia, sobretudo com invasões de campo, agressões a juízes, mas e mesmo antagonismo entre torcedores. E aí soa até paradoxal, soa ironicamente contraditório, que as torcidas organizadas têm surgido, têm sido concebidas nesses anos 40, justamente para salvaguardar essa ordem pública nos estádios, né? Então, soa um tanto quanto irônico e paradoxal que assim tenha sido nesse contexto. Inclusive com essa capacidade que teve naquele momento de demarcar quem eram os torcedores que estavam de um lado e de outro, né? A torcida, ela, do ponto de vista até da espacialidade do estádio, você estruturou uma divisão entre os grupos e, de alguma maneira, condicionou nos estádios torcedores que, muitas vezes, juntos se envolviam em atritos. Então, quer dizer, essa é uma primeira configuração, ou seja, a gente reconhecer que as questões de ordem e desordem públicas acompanharam a história do futebol, elas não são responsabilidade exclusiva das torcidas organizadas e que, durante algum tempo, as torcidas foram uma referência de contenção às brigas. A partir dos anos 60, quando você quebra o princípio unitário das torcidas, né, você cria uma série de novas torcidas por clube, e aí, como eu disse, né, essas torcidas jovens que são concebidas também como torcidas que não prestam apoio incondicional ao clube, né, que também se veem como fiscalizadoras, questionadoras, e aí com algum tipo de pressão sobre o clube, você começa a estruturar um tipo de torcida que vai, nos anos 80, crescer muito quantitativamente e que vai, pouco a pouco, nessa rivalidade crescente com as torcidas rivais, ela vai quase que, vamos assim dizer, autonomizar a ideia da briga. A briga que era espontânea, que era restrita ao estádio, que era esporádica, que era no calor dos 90 minutos do jogo, ela começa a ter uma dimensão grupal, ela começa a ter uma dimensão coletiva, e justamente os indivíduos voltados para essas brigas começam a ser canalizados pelas torcidas organizadas, que nos anos 70 ainda estavam pulverizadas em pequenos grupos de bairro, de torcidas de localidade, e essas localidades começam a se juntar em uma única e grande torcida, uma principal torcida, né, para a gente usar as referências principais que a gente tem em São Paulo, a Mancha Verde nos anos 80, a Independente, que surge nos anos 70, mas só nos anos 90 vai ganhar o protagonismo e vai, inclusive, superar numericamente a TUSP, a Gaviões da Fiel dos anos 60, são todas as torcidas dessa segunda configuração, da configuração de dissidência, do princípio exclusivo do apoio incondicional, que passa a ser também torcidas reivindicadoras, órgãos de fiscalização e pressão, e são elas que vão, vamos assim dizer, receber esse fluxo que estava pulverizado nas torcidas de bairro
na medida em que essa briga se autonomiza. Ela se torna uma briga em si e não uma briga não apenas instrumental, mas uma finalidade em si. Então, evidentemente que isso sempre atinge uma porcentagem desses grupos, né? Isso se torna a imagem dominante e isso passa a fazer com que esses grupos cresçam também pela própria reputação negativa que elas têm de serem torcidas violentas. E aí isso se cristaliza entre 1988 e 1995, entre a primeira morte premeditada de um torcedor, no caso Cléo, presidente da Mancha Verde, que é morto fora de um dia de partida, de forma intencional, e em 1995, quando a transmissão ao vivo da Batalha Campal do Pacaembu, quando digladiaram milhares de torcedores dentro do campo, numa transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Rede Globo de televisão, chocou a opinião pública e tornou isso um tema a ser judicializado, né? Então, a partir dos anos 90, a judicialização acompanha, a criminalização acompanha esses grupos que continuam, apesar de toda essa repressão, que não conseguiu, do ponto de vista das autoridades, encontrar respostas capazes, eficazes, de fato conter, e, né, de alguma maneira, vai complexificando cada vez mais essa violência. Essa violência que coloca aí o Brasil também num ranking bastante negativo, o número de mortes que acontecem anualmente, ela excede o de todos os países que ocuparam já esse posto, né? Esse posto já foi ocupado por Itália em determinado momento, já foi ocupado pela Argentina e hoje ele é ocupado pelo Brasil, sabendo que, inclusive, a subnotificação, que há casos relacionados a brigas de torcidas que não são computados, mas, enfim, a gente tem um problema bastante complexo e essas torcidas elas permanecem gravitando numa espécie de... fazendo coexistir, ao mesmo tempo, um processo de institucionalização e um processo de marginalização que é concomitante. Ao mesmo tempo que eles cada vez mais se estruturam como uma marca e eles se tornam também empresas, as torcidas, elas, no seu entorno, elas abrigam esses grupos que estão se estruturando nos seus bairros de origem para essas brigas premeditadas que não têm inteligência policial capaz de anteceder, de antecipar e de impedir encontros fatais, né, como a gente tem observado de forma, eu diria, semanal, né, não é nem mais a cada temporada, a cada campeonato, um caso que choca, não, mas é algo que se rotinizou, infelizmente, no calendário esportivo e que aparentemente não encontra solução por parte das autoridades. É uma situação delicada, né? Porque a pergunta que eu estava preparando aqui, Bernardo, era quais caminhos, né? O que pode ser feito no sentido de conter a violência deliberada e revalorizar o aspecto ligado ao jogo, ligado ao esporte, ligado à paixão pelo futebol, né? Porque, assim, a minha impressão de alguém que não estuda a torcida organizada, que muitas vezes o futebol fica alheio, né? Assim, a rivalidade é entre torcidas, né? Não é mais relacionado aos clubes de futebol, né? Autonomização nesse sentido, né? Ele se autonomiza, mas ao mesmo tempo ele permanece, né, como ela funciona em função do futebol, por isso é o paradoxo, né? Um fenômeno antidesportivo que se cola ao fenômeno esportivo. Então, como gerir isso? Como conseguir contornar isso? E me parece aí, evidentemente, que não tem bola de cristal, não tem uma solução, não tem uma medida salvacionista. O que a gente percebe é que houve uma cruzada judicial que começou com a promotoria no estado de São Paulo, proibindo as torcidas, e isso não surtiu efeito, a proibição pura e simples não surtiu efeito, elas se reinventaram sob a forma de escolas de samba no final dos anos 90, em meio a essa proibição, canalizaram essa sua capacidade associativa e organizativa para o carnaval, inclusive fortaleceram o carnaval de São Paulo a partir da sua estruturação. Hoje são 4 torcidas
escolas que atuam no grupo especial. A torcida do Santos já está também na segunda divisão, já está prestes a subir também. Então, elas conseguiram continuar estruturadas, foram refundadas, houve o acolhimento novamente desses grupos, e então a coisa continua entre algum tipo de solução na esteira de tragédias, que em geral passam por vias repressivas, aspectos de punição que são inócuos, proibir bandeira ou proibir camisa, foram rapidamente, facilmente contornados por esses grupos, que continuaram muito fortes, e assim, né, como eu digo, não tem uma solução única, não tem uma solução imediata, fácil, de curto prazo, mas, de alguma maneira, acompanham-se discussões mais amplas de que é política pública preventiva e não repressiva, o que seria uma política para a juventude, a ideia de que o fato de nós terceirizarmos essa questão para a polícia militar, como se torcida fosse apenas um caso de polícia, isto tem se mostrado um redondo fracasso, né, porque justamente a lógica, o modus operandi da polícia, ele é meramente repressivo e dissuasivo num contexto que já está dado, ou seja, o ponto é como você desarma os espíritos, como você impede, porque você sente quando você vai a um jogo o clima, né, esse clima tenso, esse clima da rivalidade tensionada ali naquele ambiente do espetáculo. Então, não adianta você botar mais e mais polícia. Inclusive, na Europa, a estratégia foi justamente tirar a polícia dentro dos estádios, porque ela percebia que a presença da polícia ela era um emulador negativo para aqueles grupos. E aí você teve alguns exemplos, inclusive, por exemplo, a Inglaterra conseguiu articular repressão com a elitização dos estádios, mas muito fortemente a penalização individual daqueles hooligans, né? Houve uma capacidade de identificação muito grande. O que a gente observa no Brasil é a incapacidade de identificar os indivíduos, ao identificar, de punir, e as soluções que têm sido feitas do ponto de vista do Ministério Público, que são, via de regra, de colocar na berlinda o grupo, a coletividade, e punir a coletividade sem identificar quem, de fato, continua praticando os atos premeditados de confronto intergrupal. Né? Então, quer dizer, desse ponto de vista, a Inglaterra resolveu com a repressão na medida em que ela foi eficaz na punição individualizada, algo que não tem sido feito no Brasil. E um outro elemento que nos dá algum tipo de referência são sociedades diferentes, evidentemente, Alemanha e Brasil, mas a Alemanha se antecipou, e embora associemos muito o hooliganismo à Inglaterra, percebeu que a Alemanha, já nos anos 80, tinha um processo também de hooliganização dos seus torcedores, e eles criaram uma série de formas de acompanhamento, que a gente pode chamar aqui, grosso modo, de uma via preventiva, que conseguiu, lá, com o chamado Fan Project, contornar, mitigar. Ainda há problemas, mas eles são muito menores do que a escala que a gente tem no Brasil, que é uma escala letal, que evidentemente tem a ver com a presença de arma de fogo, tem a ver com uma lógica territorial, enfim, que junta muita coisa, que juntou, que agregou muita coisa às torcidas organizadas, que são problemas sociais que as comunidades e as periferias urbanas no Brasil vivem. Então, a torcida organizada acabou sendo um catalisador de muitos desses problemas que têm origem social e comunitária bastante localizada. Então, vê-se, quando a gente, por exemplo, assiste as partidas lá do Borussia Dortmund com a muralha amarela, né, a festa que é feita nas arquibancadas da Alemanha, percebe-se o efeito de uma política pública que foi inclusiva e que percebeu que você deveria articular a prevenção com a repressão, no caso do hooliganismo, também na Alemanha. Então, um pouco
dessa forma que a gente avalia, né? Eu não sou especialista em segurança pública, um pouco a gente vai se aproximando pelo interesse, pela curiosidade de compreender o fenômeno, mas dessa maneira que a gente vê que as coisas estão encaminhadas no Brasil de forma, eu diria, bastante preocupante na atual conjuntura. É algo que a gente teme pelo que pode ainda acontecer na medida em que você vê essa rivalidade muito, muito forte, sem nenhum tipo aí de ação dos clubes, ação das federações, ação dos governos. Então, você precisa de um conjunto orquestrado mesmo dos meios de comunicação para que isso seja enfrentado e não terceirizar, né? Seja na letra morta da lei que um promotor tem discricionariamente o poder de fazer, né? Mas ele lavra, diz que fez alguma coisa e, né, o problema moralmente ele continua, e, por outro lado, a via repressiva que a polícia tem, que é muito limitada, né? Que se limita ao dia de jogo, ao momento em que o ambiente já está conflagrado, os espíritos já estão armados. Vejo assim, dessa maneira, desculpe se me alonguei na resposta. Não, excelente, excelente, Bernardo. Te agradeço, porque traz um cenário que não só é complexo, como é um cenário que vai cair em várias questões, vou chamar aqui de problemas sociais que a gente enfrenta, que mostra que a medidas, mesmo de políticas públicas, que atuem apenas nesse problema, apenas no fato, apenas no objeto, são ineficazes, né? Como outros problemas também, precisa se pensar de uma maneira mais ampla em melhorar a condição de vida das pessoas, em melhorar outros aspectos da vida das pessoas, porque, como você mesmo disse, a torcida organizada acaba catalisando outras situações, empoderando as pessoas de uma maneira anônima, né? E, na verdade, o problema não é só como as torcidas ou como esses grupos acabam agindo, mas todo o contexto, toda a condição de vida que muitas vezes é bastante problemática, né? E bastante dificultosa para essas pessoas se manifestarem de outra maneira. Então, eu achei muito interessante sua fala nesse sentido, de que para resolver essas questões tem que olhar além delas. Né? A gente tem esse entendimento que, de alguma maneira, vai de encontro ao que tem sido adotado como, entre aspas, solução, porque justamente ele vai nessa, como você disse, né, ele vai nessa ponta final do problema, do fenômeno, e, por exemplo, chega a soluções como a ideia da torcida única, em que você nada mais está fazendo que reconhecer que as pessoas não podem conviver. O princípio último é que você está dizendo indivíduos de clubes diferentes não podem estar no mesmo ambiente. E você aceita isso e institucionaliza isso. Então, quer dizer, me parece que é um reconhecimento, quando você deveria, por princípio, trabalhar na lógica inversa. Como você faz para reverter isso? E, de certa forma, acaba sendo a solução mais fácil, inclusive, para o policiamento. Né? Os policiais gostam dessa solução porque facilita, em princípio, a sua vida. Mas veja como a coisa é muito mais ardilosa. No momento mesmo em que esse tipo de medida foi adotada, o que começou a haver como manifestação interna dessas torcidas? As brigas entre torcidas do mesmo clube. Sejam grupos que começam a rivalizar para ver qual é a torcida que tem maior importância naquele clube, sejam as próprias disputas internas pelo poder. Então, começou a haver internamente, então, como é que você faz no caso de um jogo de torcida única em que duas torcidas do mesmo clube têm rivalidade? Isso não é raro. A torcida do Fortaleza, a gente pensa muito, né, na caixinha do eixo Rio-São Paulo, a torcida do Fortaleza, há dois grupos que jogos em casa, jogos fora de casa, há problemas porque são grupos que estão ali em litígio. Isso já aconteceu no Flamengo, isso acontece no Botafogo, isso está se espalhando, e aí é isso, você vai na causa, na consequência, né? Como é que você trabalha com esses elementos e entende isso por dentro, porque
simplesmente um procurador chegar e dizer está proibida a torcida é fácil, mas se resume a isso, você tem que articular a repressão com algum tipo de medida preventiva e algum tipo de medida reeducativa. Então, de fato, por isso trabalhamos numa chave mais ampla de política pública, de política para a juventude, de política inclusiva, que, claro, frustra aqueles que querem soluções rápidas e rasteiras para, né, como se pudesse, por um passe de mágica, tudo, enfim, tudo encontrar rapidamente uma solução, né? Não é o caso. Legal, Bernardo. Muito obrigado. Realmente é um problema complexo, é um problema que vem num processo histórico de transformações e dissoluções e processos de mudança dos princípios, né? Do que era a torcida, do que é hoje e as decorrências disso, e que merece atenção, e que merecem mais estudos, e que merecem pensar de uma maneira ampla para encontrar soluções para alguns problemas que apareceram, né, no decorrer dessa história. Te agradeço pela entrevista, te agradeço também pela disponibilidade, pelo modo claro com que você colocou essas ideias tão delicadas, né, tão difíceis de tratar. E, enfim, espero contar com você para próximas oportunidades. Obrigado, viu, Bernardo? Obrigado, Renato. Foi muito bacana poder conversar com você a partir de questões relevantes e fundamentais que você trouxe. Acho que isso é fundamental. Em geral, quando a gente é interpelado pelo tema, é justamente na sequência de algum tipo de distúrbio, confronto, de algum tipo de questão, né, mais alarmante que demanda uma resposta rápida, e esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer continuamente e fazer de forma acompanhada e contínua, ele é muito importante. E eu, né, continuo, de alguma maneira, num certo sentido, apesar de todos esses problemas, muito otimista com esse princípio, né, que foi inventado pelas torcidas, que é juntar dois fenômenos coletivos da modernidade que são fascinantes, né, que é a música e o futebol. Quer dizer, como o prazer de assistir uma partida, de estar no estádio de futebol, quando você tem essa ambiência que junta essas duas coisas. Isso foi algo inventado pelas torcidas organizadas, e esse princípio parece que ele não morre. Em que pese todos esses problemas que vão sendo correlacionados, esse princípio se mantém, e acredito muito nessa dinâmica, nessa capacidade reinventiva desses grupos ou novos grupos que vão trazer para o estádio essa ambiência carnavalesca e festiva da cultura brasileira. Então, encerro para também a gente colocar aqui um pouco de otimismo nessa discussão. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Bernardo, e agradeço também a todo mundo que acompanhou aqui essa entrevista, e nos encontramos numa próxima. Obrigado, viu? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.